Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo à nossa casa. Como todos sabem, nós inauguramos este nosso novo lar na semana passada, então foi um dia diferenciado. Digamos que hoje nós estamos retomando a nossa rotina de palestras, né? Hoje nós não vamos ter bolo, não vamos ter refrigerante, nem salgadinho, mas com certeza temos a presença dos benfeitores espirituais, temos todo o amparo que nós necessitamos, temos boas energias, temos o coração cheio de amor para acolher a todos vocês como irmãos que somos. Como todas as vezes nós fazemos, antes de iniciar a palestra, nós vamos falar aqui desse livrinho, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um livro com um conteúdo muito rico para quem quer conhecer um pouco da nossa doutrina, para quem quer conhecer os seus fundamentos, as suas bases, de uma forma clara, de uma forma até didática, digamos assim, porque, como eu sempre gosto de dizer, a doutrina espírita muitas vezes é vista com com muito preconceito por desconhecimento. Então, esse livro é um oferecimento gratuito da FEB da USE Piracicaba, está ali sobre o balcão. Quem desejar pode levar para si mesmo, para os amigos, para os companheiros de trabalho, para aquelas pessoas que às vezes perguntam o que você vai fazer no centro espírita, sobre o que a doutrina espírita fala. Então, esse livro traz boas respostas para isso. Mais algum recado hoje, Juca? Não? Então, hoje nós estamos recebendo o nosso companheiro Rogério, na sua primeira palestra aqui, né? De muitas. Hoje ele vai falar sobre a caridade. E eu vou fazer a prece de início de uma forma diferente. Ali em cima do balcão também nós temos algumas preces de Cáritas. Então, eu vou fazer essa prece para nós darmos abertura aqui ao nosso trabalho. Peço a todos que cerrem os olhos por um momento, se permitam elevar o pensamento, para que nós possamos aproveitar todos os benefícios que a espiritualidade com certeza tem para nos oferecer essa noite. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Rogério. É sempre motivo de muita alegria, mais uma vez, podemos estar juntos, numa nova casa, mas com o mesmo ânimo de vontade de fazer o bem. Todos nós que procuramos uma estrada a ser seguida para a nossa evolução, procuramos pontos como esse, pontos que nos levam a pensar sobre o significado um pouco mais profundo da nossa própria vida. E por que não tentarmos compreender cada um de nós, o nosso interior, e um pouco mais do que somos, e principalmente, talvez, responder a questões que para nós são bastante importantes e profundas. O que cada um de nós quer de si na vida? E encontrar-se consigo, talvez requeira de nós um esforço tremendo na vida que todos estamos a perseguir. Mas antes de mais nada, é importante
Que nessa caminhada de reconhecimento do que cada um de nós é, lembramos-nos todos do significado daquela pequena palavra que para nós deve de ser exercida diariamente no nosso dia a dia. A palavra gratidão. Por isso mesmo eu deixo, antes da nossa conversa, a minha gratidão a todos que tiraram alguns minutos do seu dia a dia, tão corrido, complicado e às vezes conturbado, para que pudéssemos estar aqui, para fazer uma avaliação juntos. Diria eu que até de uma maneira calma, tranquila, e quem sabe até pensamentos que levarei aqui nas minhas reflexões, talvez em voz alta. Alguns poderão até se reconhecer nesses pensamentos e nessas avaliações, porque independente da nossa crença, da nossa opção sexual, da nossa conta bancária, todos procuramos viver a vida de uma maneira harmoniosa, feliz e até um tanto quanto mais leve, porque todos nos reconhecemos dessa maneira no olho do furacão. Esse furacão que poderíamos até compreender que faz parte da nossa vida. Alguns de nós, até relativamente novos, olham para o retrovisor da sua própria história e observam que muito pouco tempo se passou até chegar o momento atual. Mas alguns de nós também, já com o cabelo um pouco branquinho, observamos que muito chão se foi, mas também muita complicação, muito problema e muito sapo a gente foi obrigado a engolir nessa aventura chamada vida. E nós aqui dessa maneira, como espíritas, simpatizantes do espiritismo, ou até curiosos sobre o significado do que é essa doutrina, temos a possibilidade de fazer uma pequena pausa séria, uma pequena pausa para uma autoobservação. E essa autoobservação nos levará a concluir coisas muito boas para o nosso próprio engrandecimento, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista espiritual, mas um engrandecimento que faz parte da nossa vida, já que a nossa participação na nossa melhora é essencial. Já que todos vivemos nesse mundo complicado, muitas das vezes sofrido e até com uma dificuldade na nossa vida que nos leve, talvez, no dia de hoje a estar aqui, temos a possibilidade de fazer esse pensamento e talvez até concluir que vale a pena levar uma vida diferente, uma vida um pouco melhor, uma vida em que eu possa exercer, através da minha vontade, uma rota de correção no rumo que cada um de nós está. E é claro que eu convido a todos na noite de hoje a entrarmos um pouco nesse pensamento reflexivo sobre o significado de uma palavra que para nós na cristandade é muito importante, a caridade. Mas é claro que alguns de nós já têm, por meio de suas experiências, por meio dos seus conhecimentos, conceitos, ou diria até um pouco melhor, pré-conceitos sobre o significado dessa pequena palavra. Alguns dirão, poxa vida, caridade é de repente parar no semáforo e dar um trocado para alguém que nos pede porque necessita do pão diário de cada dia e não o tem, por meio de um trabalho digno que muitas das vezes na nossa vida não nos faz falta. Mas alguns dirão também, poxa vida, a caridade é ajudar alguma pessoa na sua necessidade material, com comida, com alimentação, com vestuário. Mas esta é uma visão muito limitada para nós que necessitamos de empreender esforços para compreender principalmente as palavras que utilizamos na nossa vida diariamente, e a caridade é uma delas. Compreender o significado da caridade em si já é um ato de observação da sua própria vida, para que possamos compreender que empreendê-la no esforço da nossa melhoria, talvez seja papel essencial que todos nós tenhamos de ter na própria vida. Mas o que seria então a caridade? Porque nos processos de estudo que todos nós de repente nos arriscamos a compreender o significado da letra contida no Evangelho, nós observamos que em momento algum Jesus teria pronunciado tal palavra da sua vivência. A palavra caridade não veio por meio de Jesus, para que nós possamos hoje tentar observar o porquê é que esta pequena palavra faz tanto parte das religiões consideradas cristãs. Espiritismo, uma delas.
Nós observamos que a palavra caridade é tão difundida na cristandade que o Espiritismo a encampa como uma bandeira de comportamento ético e moral que cada espírita, ou que se diz espírita, ou abraça esta doutrina, tem de praticar como a sua própria vivência diária, a maneira de uma respiração, ou quem sabe como é o bem viver de todos os dias. Mas, dessa maneira, eu permito-me fazer aqui uma pequena pausa, porque trarei para a nossa contextualização e a nossa reflexão algumas passagens evangélicas e até algumas contidas numa obra que eu diria ser a melhor obra mediúnica já escrita atualmente, romanceada, um romance histórico mediúnico, cujo nome é Paulo e Estevão, uma das personagens principais deste livro, cuja psicografia foi Chico Xavier, quem a fez, através do Espírito Emmanuel, traz-nos para a nossa avaliação e o nosso entendimento sobre o significado das passagens bíblicas, evangélicas, existentes na cristandade, alguns acontecimentos históricos que nos farão refletir e até observar a nossa própria vida. Paulo, contido nesse livro, é uma das personagens principais e eu narrarei pequenos trechos, já que impossível é sintetizar um livro de chofre em 40 minutos de conversa nos quais estamos aqui. E dessa maneira também deixo a recomendação de que todos possamos fazer a leitura desse livro, que é magnífico, para aqueles que gostariam de conhecer um pouco mais de onde é que vieram algumas palavras contidas na cristandade, a caridade é uma delas. Só que é estranho porque nós lemos na capa do livro e observamos que a palavra que está lá é Paulo, mas nós falaremos um pouco antes de Paulo já convertido e a sua própria vida. Paulo, antes de ser Paulo, chamava-se Saulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso possuía um comportamento bastante arrogante, era bastante estudado, conhecedor das letras, exercia profissionalmente a profissão de juiz de direito, era um doutor da lei, um juiz muito bem educado, refinado na sua educação através da educação grega, mas também possuía todas as qualidades para transitar perfeitamente no Império Romano, já que naquela época, historicamente, o Império Romano era a potência mundial que dominava todas as terras existentes no momento, as terras que poderíamos considerar como as terras históricas. Roma dominava potencialmente todo o mundo existente. E Paulo transitava muito bem em todos os locais e todas as faixas sociais existentes na sociedade, justamente porque tinha um intelecto muito bem refinado, vinha de uma família muito bem abastada e possuía também no bojo de sua alma uma característica inabalável. Era alguém que fazia tudo aquilo que cria e não largava o osso. Alguém que tinha perseverança como principal característica da sua personalidade e do seu comportamento. E dessa maneira também faremos, alguns de nós, comparações com aquilo que somos perante os locais onde gostaríamos de chegar como meta da evolução do nosso destino, a semelhança de Paulo, nessas histórias que serão narradas aqui na frente. Paulo era alguém que queria seguir as leis de Deus, alguém que, mesmo seguindo a religião judaica, seguia exatamente aquilo contido na Torá. E num dado momento em que ele pôde travar um certo diálogo com uma pessoa que para ele se apresentou bastante hostil, porque ele via dessa maneira, observou que este foi o momento da primeira crise da sua vida, uma crise existencial psicológica. Saulo se julgava um dominador das letras, muito eloquente, loquaz, sabia falar, escrever muito bem e debater mais do que bem. Dominava a letra, a verve. E ele encontrou um dia alguém a propagar uma ideia diferente daquela que ele cria nas letras sagradas contidas no judaísmo. Seu nome, Estevão, a segunda personagem contida na capa do livro. Só que Estevão também tinha um outro nome na sua história pregressa. Seu nome era Gesiel.
E Estevão encampou muito bem, ou representou muito bem, as ideias nascentes daquela época, as ideias de Cristo, a boa nova, porque Jesus, ao vir para a terra há 2000 anos atrás, trouxe uma ideia revolucionária que abalaria o mundo ou o status quo, com uma nova ideia que possibilitaria as criaturas compreenderem o que é a boa nova, ou quem sabe a lei de amor, fazendo uma comparação entre o que era a lei mosaica, que diria a todas as criaturas o que não fazer: não matarás, não cobiçar a mulher do próximo, e a série de nãos contidas nas letras sagradas. E veio Jesus, revolucionar esse conjunto de ideias, apenas substituída por uma única palavra, a palavra amor. Só que a dificuldade do entendimento das criaturas de há 2000 anos sobre o que é o amor é mais ou menos igual à compreensão que todos nós temos sobre o significado do que é amar. A dificuldade nossa e os nossos problemas advêm da nossa falta de entendimento, ou até da nossa fraqueza, para entendermos como é que cada um de nós pode exercer essa pequena palavra de uma maneira prática na sua própria vida. E nessa intercalação entre Estevão e Saulo, Saulo condena Estevão, justamente pelas suas ideias revolucionárias e diferentes da época, já que se sentiu muito magoado naquele que seria o seu orgulho ferido, mandou dilapidá-lo, apedrejá-lo, matá-lo. Paulo assassinava cristãos através da compreensão do que era a lei mosaica. E assim foi feito. Estevão, nos seus estertores, está quase morrendo. E nesse momento vem uma outra personalidade contida dentro da obra, uma personagem essencial na vida de Saulo. Saulo era alguém que fazia muito bem feito aquilo que acreditava, mas também possuía no seu coração um lugar muito especial para sua princesa. Seu nome, Abigail. Abigail era aquele exemplo ideal que sustentava aquele rapaz que, na sua ideia, seria a rocha. Abigail, com a sua docilidade, poderia dar sustentação psicológica ao todo enfrentamento de dificuldade que seria necessário a esse espírito, conhecido como Saulo. Saulo percebe Abigail chegando. Só que Abigail também possui uma história pregressa. Ela se separara do irmão muito jovem, só que guardara no seu coração a imagem e o amor daquele que seria a sua cara metade dentro da sua família, seu irmão, alguém que amava muito, e observou ao chegar no sinédrio, na casa judiciária, observou que aquele que sofrera a dilapidação ou a condenação para que pudesse morrer era seu irmão, com um novo nome, Estevão. Ela observa e logo se acerca daquele que estava nos estertores da morte, condenado pelo seu próprio noivo. E essa é a segunda crise existencial de Saulo, já que ele percebera que o seu problema em vida era Jesus. Justamente porque as ideias de Cristo primeiro lhe assaltaram o orgulho através de Estevão, que foi dilapidado. E o segundo problema, ter compreendido que ele mesmo mandara matar seu cunhado. Mas não parou por aí. E a sua noiva, Abigail, chega ao lado de seu irmão e seu irmão ainda lhe diz assim, continua com Saulo. Ele não conhece Jesus. Quando ele o conhecer, ele será mais fiel do que é a Moisés. Continua com ele e ele é um homem bom. E a gente que não entende nada, né? No primeiro pisão no pé, a gente quer matar o fulano que é nosso vizinho. Esse é o nosso tipo de entendimento sobre o significado das coisas. Mas não para por aí. Abigail fica praticamente louca, porque observa que seu noivo mandara matar seu irmão, há muito tempo separado da sua convivência. Mas não só isso, o tempo passa, Abigail torna-se enferma, doente, e converte-se ao cristianismo nascente, as ideias de Cristo. Terceira crise existencial de Paulo, sua terceira crise psicológica, abalada justamente por aquele que era a sua pedra no sapato, Jesus. Mas não para por aí, Saulo praticamente torna-se ensandecido, de raiva, de ódio, e teria que empreender esforços máximos dentro da sua vida para eliminar de uma vez por todas aquelas ideias nascentes. A ideia surgida pela ideia do comportamento do amor de Cristo.
E ele solicita ao Sinédrio, naquele momento, a possibilidade de empreender uma caravana para perseguir esses chamados primeiros cristãos. E o seu primeiro alvo era Ananias. Ananias encontrava-se numa cidade que até hoje existe, muito destruída pelas guerras. Seu nome, Damasco. E é aprovada a caravana para que as perseguições se iniciassem. E ele vai assim, com alguns ajudantes, a cavalo e em direção de Damasco. Percorrendo as estradas da Síria naquela época, observa que há um dia de chegar a Damasco, algo inusitado lhe acontece. Ele que estava no cavalo observa que um clarão que ele nunca houvera visto antes na sua vida lhe acerca. Seus olhos, tamanha luminosidade, tornam-se inúteis. Ele fica cego. Ele cai do cavalo e ele observa que uma figura diferente lhe chega à companhia. Alguém que ele não sabe quem é e está desorientado justamente porque o impacto da luminosidade o tornara desta maneira. Aquele impacto da luminosidade lhe faz perguntar: quem és tu? E a resposta vem dentro da sua própria cabeça, não é audível. Jesus, a quem tu persegues. Jesus já estava morto fisicamente. Jesus não conviveu com Paulo, somente as ideias o afetaram, as ideias de Cristo. E nesse momento, diriam alguns psicólogos dos dias atuais, que tenha sido talvez o único caso na humanidade de conversão imediata. Está no cavalo como assassino, sofre o impacto da luz, observa quem é e vem novamente a segunda pergunta que ele faz àquela figura: que queres que eu faça? Sem conversa, o que queres que eu faça? E Jesus lhe responde, ainda no interior da alma: continua sua viagem e segue a Damasco. E assim ele fez. Continuou sua viagem, alguns dos seus ajudantes debandaram, porém um continuou com ele para poder auxiliá-lo até a finalização dessa estrada. Ele chega a Damasco e encontra-se justamente com aquele que era o seu alvo a ser perseguido, Ananias. Ananias já o aguardava, porque Jesus também contato fez com essa personagem. Ananias talvez tenha dado nele o primeiro passe da humanidade e cura-lhe, através daquela imposição de mãos contida no Evangelho, a cegueira física na qual Paulo estava submetido. Mas também Paulo tem nesse momento o primeiro contato físico com aquelas escrituras ou os pergaminhos escritos por algum daqueles que conviveram com Cristo. Um evangelista, Mateus Levi, trouxe as primeiras ideias físicas e manuscritas para que ele pudesse começar a sua linha de estudo sobre o significado daquelas leis que para ele, naquele momento, lhe transformaram no primeiro, quem sabe, convertido instantâneo. Só que para Saulo as coisas já se tornaram claras na sua própria alma. Talvez até nessa mudança repentina do significado do entendimento das coisas, da sua própria vida, ele tem entendido que daqui para frente a coisa ia ser muito trabalho. A semelhança de nós próprios, que às vezes levamos uma vida muito complicada e meio que empurrando com a barriga, e quando chega a hora, a gente percebe que é necessário caminhar. Só que Saulo observou que necessitava de compreender-se primeiramente. Por isso procurou para ele alguém que se apresentava como uma figura paterna na sua caminhada, alguém que lhe partilhava os mesmos valores antigos nos quais ele estava, Gamaliel. Alguém também que era um participante da mesma casa judiciária na qual ele adviera. Poxa vida, Gamaliel, o que faço? E Gamaliel possuía também muito boas ideias para o entendimento do significado dessa boa nova, as ideias de Cristo, a lei de amor. E ele lhe recomendou ou sugeriu: Paulo, ainda Saulo, vais ao deserto, passe um tempo lá, observe-se, pense, consolide o significado dessas novas ideias dentro da sua própria alma, para que você possa empreender esforços para mudar os conceitos que você agasalha atualmente. E assim ele fez. Só que não somente isso, Saulo foi para o deserto. Passou no deserto 3 anos, tentando se entender, refletindo, reflexionando e tentando compreender qual seria o seu futuro. Mas não só isso, alguém que era juiz tornou-se alguém que exercia uma das profissões
talvez mais rudes da época. Tecelagem, confeccionava cabanas e tapetes para poder sobreviver. Alguém que era juiz. E neste momento ele teve muito tempo, neste período da sua vida, para fazer suas reflexões e concluir para onde iria e o que faria. E ele também compreendeu que o seu nome também necessitava de mudar. E aí surge Paulo. E é até engraçado para nós, porque a gente passa até a começar a compreender o significado da própria palavra, a etimologia de seu nome. Saulo, cujo significado é aquele que tem de se perder para, quem sabe, ligado até ao orgulho, para Paulo, aquele que é o pequeno, que é o humilde. E nós fazemos com os contextos com palavras que utilizamos até atualmente, paulatinamente, de pouco em pouco. Eu faço aquilo paulatinamente. Por mais que a palavra possa parecer pomposa, ela tem um significado muito especial. E nós até pensamos, poxa vida, então veio de Paulo essa palavra. Que legal, mais um aprendizado intelectual para que a gente possa compreender as coisas. Mas ele entendeu que necessitava de empreender mais esforços, não somente se entendendo, mas fazendo o caminho de volta no qual ele houvera se afastado tanto das ideias verdadeiras da lei de amor. Por isso mesmo ele foi até uma casa que naquela época era liderada por um dos discípulos de Cristo, Pedro. E Pedro, que era o líder da Casa do Caminho, uma casa muito legal e importante que atendia aquelas crianças necessitadas, mulheres de má vida, jovens e velhos abandonados, que necessitavam de todas as possibilidades para poder sobreviver, alimento, vestuário, abrigo, e ele atendia aquela multidão de pessoas conhecidas como os filhos do Calvário. Pedro era muito especial porque exercia muito daquilo que Cristo pregava também. Pedro conviveu com Cristo muito tempo, só que não absorveu totalmente o significado das suas próprias ideias. E por isso mesmo Paulo, ao chegar nesta casa, sofreu aquela reação que seria muito natural, porque todos aqueles que frequentavam essa mesma casa conheciam-no ainda como Saulo, alguém conhecido como perseguidor dos cristãos. Naquele momento apresentando-se como alguém humilde, querendo trabalhar em prol da causa de Cristo. E ao chegar lá, algo muito inusitado aconteceu depois de vencido esse primeiro comportamento refratário. Paulo era alguém que dava muitas ideias, porque observou tudo aquilo que acontecia. Conhece gente que chega assim, às vezes no centro espírita, lugar que a gente frequenta, e até na nossa casa, chega assim para a gente: poxa vida, olha, se eu sou vocês, eu colocaria aqui, quem sabe, um projetor, um sistema de som, um home theater, e fala um monte para a gente, né? Mas como não é a gente, não faz nada, só dá ideia. Só que Paulo, nesse momento, não era assim. E é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas dão um monte de ideia para a gente e já falou, tô bem, né, na fita, tá tudo certo. E não é assim, né? E Paulo, nesse momento, que era uma pessoa que muito amava, que trazia dentro do coração a ideia de se investir num trabalho de amor, disse: olha, vocês aqui estão fazendo um negócio que não está muito coerente, porque vocês conviveram com Cristo, eu não vivi com Ele. E vocês não passam o que é o mais importante, as suas ideias, para que elas possam ir até a posterioridade, para que as pessoas possam conhecer a ideia de Cristo, o como ele vivia, essas discussões, e vocês ficam o dia inteiro apenas atendendo esse mundaréu de pobres que necessitam de alimentação, que necessitam de vestimenta, que necessitam de tudo, mas tudo material, e não fertilizam a alma dessas pessoas. E Pedro achou que até tinha sentido aquilo, mas não dava, não tinha como. Para Pedro a realidade era essa: sair de manhã, angariar recursos, buscar aquilo que possibilitava a todas as pessoas que lá frequentavam a sobreviver. Mas Paulo, como era alguém que queria ajudar, logo disse a Pedro: olha, Pedro, é o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, eu aprendi a arte da tecelagem, então eu vou ajudar pelo menos aí um pessoal aí a poder aprender um pouco mais, a poder fazer, a poder vender aquilo que seria o produto, quem sabe um pouco digno da sua própria vida, do seu próprio esforço, para que eles não vivam única e exclusivamente desse sustento que vem do seu esforço. E a gente pode abrir, quem sabe, uma possibilidade de colocar um tempinho extra e falar com esse mundaréu de gente sobre Jesus. Topa? E Pedro falou: beleza, ok. E deu tão certo a ideia
que um tempo foi liberado, mas ideias que são boas também às vezes incentivam outras pessoas a seguir pelo mesmo caminho. E havia nesse momento também, nesta casa, um amigo muito especial de Paulo, Barnabé. Barnabé era alguém que era especializado na arte de mexer com cerâmica, olaria, sabia também empreender por meio do seu esforço profissional, quem sabe um aprendizado novo para aquele mundo de gente que lá estava. E também empreendeu esforços e aquele pessoal passou a dominar também a arte de trabalhar com cerâmica. Poxa, que bacana! Liberou um espaço tremendo para que pudesse se conversar sobre o significado das palavras de Cristo. E nisso Paulo é muito especial. E veja, eu estou falando bastante, mas eu não entrei ainda na caridade. E eu não estou fugindo do tema. E nós vamos pensando sobre o significado do que é esta viagem desse que empreendeu talvez a maior transformação de sua própria alma. Paulo, alguns dirão, poxa vida, Paulo é aquele, São Paulo de outras religiões? Exatamente, esse cara. E aí o tempo vai passando e de repente Paulo torna-se insatisfeito. Insatisfeito porque percebe que não era suficiente aquilo que estava acontecendo até o momento. E Paulo diz, olha só Pedro, eu gostaria de fazer uma outra sugestão. Nessa outra sugestão eu gostaria de conhecer essas pessoas que são os benfeitores. Eu vejo que toda vez você traz pão, traz alimento, traz vestuário e traz até recursos materiais para que esse pessoal aí sobreviva e viva. Então eu quero conhecer para poder apresentar-lhes a possibilidade de que eles reconheçam e vejam o que é a sua bondade material, porque evidentemente estavam ao seu alcance apenas a bondade material. Qual a consequência de sua bondade material para o mundo dessas pessoas? Porque eles vão começar a observar que vale a pena amar. Ou quem sabe, a exercer um pouco do amor dinâmico na sua vida, não o amor frio da doação, do centavo, que muitos de nós às vezes praticam no semáforo. E começar a tentar envolver aqueles que doam com aqueles que recebem esses recursos materiais, talvez tenha sido o primeiro passo de Paulo na direção correta do entendimento do que é o amor. Mas vejam como as coisas são interessantes. Porque nesse momento, mais ou menos nessa época, Paulo começa a enviar aquelas que seriam as suas primeiras cartas aos locais nos quais passava, para que as ideias de Cristo tomassem um corpo homogêneo, não fossem distorcidas. E ele manda a primeira carta aos Coríntios, ou alguns dirão, dentro do Evangelho, a primeira epístola aos Coríntios, que diz mais ou menos assim nas suas primeiras estrofes: ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria como um metal que ressoa, um sino que tine. Alguns de nós até pensam que é coisa de Renato Russo, de Legião Urbana, e quem riu aí talvez tenha entregado a idade. Então vamos ficar aqui só entre nós, que a gente sabe do que se trata. O pessoal que é mais novinho aí ainda não conheceu. E não tem nada a ver com Legião Urbana, não. É Paulo mesmo, muito bonito. Mas no final da sua epístola, ele logo diz: para nós incrível a compreensão. E o mais importante dentro da vida é a fé, a esperança e o amor. Sendo o amor dinâmico na vida, o amor em ação, o mais importante de todos. Olha, eu até suei aqui para chegar até aqui, gente. De verdade. E aí a gente chega num ponto que seria o mais importante da nossa palestra, do título, a caridade. Porque o amor em ação vem através dessa personagem conhecida como Paulo de Tarso, através do seu amor dinâmico, a vontade de se fazer alguma coisa para alguém, desinteressadamente, sem a necessidade de receber a sua paga de volta. O amor dinâmico. Por isso Paulo gostaria de colocar as pessoas em contato com aqueles beneficiados, para que pudessem despertar dentro da sua própria alma o significado do que é o sentimento que cada um de nós pode ter na vida. E é engraçado porque às vezes a gente vai tentar ouvir uma palavra evangélica e parece que só tem história que é de lá de trás, que não tem nada a ver com a nossa vida. E importante é a gente apertar a tecla SAP da alma e reconhecer que o mais importante para todos nós, para vivermos bem, para nos sentirmos estimulados para encarar tudo isso que são os problemas da vida, é reconhecer que todos nós estamos de uma maneira ou de outra encaixados em histórias muito similares nas quais essas personagens passaram.
E engraçado porque espíritas que somos, necessitamos de contextualizar as passagens evangélicas com os ensinamentos espíritas. E aí entramos na questão 886 do Livro dos Espíritos, que é obra fundamental e basilar da nossa doutrina, com a seguinte questão: qual o verdadeiro significado da palavra caridade como Jesus a entendia? E vejamos como é bacana, como Jesus a entendia e não como Jesus a dizia, porque Jesus não na dizia, Jesus não trouxe para nós uma religião com um rótulo ou com um nome, apenas tentou nos ensinar como cada um de nós deve proceder na vida. A nossa perturbação e a nossa complicação é que colocou um mundaréu de nomes de religião na terra, tentando cada um de nós entender conforme sua própria necessidade. Mas a resposta para não fugirmos do significado e o entendimento da palavra caridade para todos nós: primeiro, benevolência para com todos. Segundo ponto, indulgência para com as faltas alheias. Terceiro ponto, perdão das ofensas. E todos nós necessitamos de passar por meio dessas 3 frases para podermos encaixar um pouco mais esse quebra-cabeça do entendimento sobre o significado do Evangelho na nossa própria vida. E primeiro deles, benevolência para com todos, benevolere, vontade de fazer o bem para com todos. Nossa, nós que somos espíritas, a gente escuta uma palestra espírita, sente-se até motivado para fazer o bem, porque vale a pena fazer o bem, a gente até acredita que vale a pena fazer o bem, e sai do centro espírita com aquele fogo dentro da alma, pensando até em fazer o bem para a humanidade. Ai, mas logo chega dentro de casa, encontra com aquele fulano de tal que a gente chama de bem, e logo essa vontade se escoa e passa muito rapidamente, tamanha a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Eu sei que aqui vocês não têm esse problema, mas eu conto sempre os casos de outros centros espíritas que a gente vai falar e conversar. Mas aqui eu sei que Deus é muito bondoso, a gente não tem problema de relacionamento com marido e esposa, não é mesmo? Não me mintam comigo, é verdade, é isso. E aí a gente vai tentando entender o significado nosso na vida, mas entender o significado de fazer o bem, para nós a gente faz uma avaliação psicológica do que a gente sente, porque independente da religião em que a gente coloque na alma, fazer o bem é gostoso para aquele que faz o bem, mas no começo requer esforço, e às vezes nossa vida é tão corrida que o único dia que sobra é domingo. E a gente logo fala, poxa, mas domingo, a gente vai com a boa vontade, fala até com o pessoal da casa, eu queria vir trabalhar, e logo ele manda assim de retorno para a gente, domingo, 7 horas da manhã, pode vir para cá que tem trabalho sobrando, e a gente meio que quase que se arrepende de ter falado que quer trabalhar, né, porque dá aquela má vontade fraternal de começar indo, né, e a gente vai e começa a ir, e começa a cansar, e a gente vê que ser espírita parece que é muito trabalho, né, porque a gente não ganha nada. Não dá para a gente que trocava as coisas antes, né? Falar, Deus, dá para mim tal coisa. E eu acendo 7 velas. A gente acreditava. Eu sei que a gente nunca acendeu, mas tem gente que acende. E aí a gente vai nesse processo de negociação e passa para essa etapa de fazer algum esforço na sua própria vida para fazer o bem para alguém. Fazer o bem com boa vontade, porque boa vontade é necessário ou condição sine qua non para que a gente comece a fazer o bem para alguém. Ah, mas não só isso, né? A gente pula de etapa porque vai fazendo o esforço de fazer o bem na vida e começa a compreender que dessa obrigação a gente transforma isso num dever. A gente pula da etapa da obrigação para o dever. Aí no dever a gente se dá conta de que, poxa vida, mas tem esse pessoal que precisa do meu esforço, que precisa do meu entendimento, que precisa do meu amor. Porque a gente começa a receber em troca de todo esse esforço que a gente coloca com todo o coração na alma, sentimentos. E sentimento não tem paga, não dá para comprar sentimento. Por mais rico que você seja, se for intragável, esqueça. Vai estar cercado de bajuladores, mas não vai ter um que ame. Mas a nossa vida é assim, nós passamos a cultivar relacionamentos que nos levam a ter um entendimento mais profundo sobre o que é amor. Ai, mas sair do dever também, de repente, é até um pouco mais especial, né? Porque a gente continua indo, se esforçando e transforma aquilo que seria um dever num hábito. E transformando isso num hábito, aí a gente está em casa, né? E lembramos-nos de que Paulo teria dito uma coisa muito importante quase no fim da sua vida: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E a gente passa a entender que não tem nada místico, subreptício, nada assim dentro
da letra evangélica que não colocamos todos nós, com um pouco de esforço, com um pouco de vontade, na nossa própria alma e talvez até na possibilidade de exercermos uma vida melhor na nossa vida. Ai, mas que bacana, a gente entendeu então a primeira parte do que é o significado da caridade. Ah, mas tem a segunda parte, indulgência para com as faltas alheias. Dentro de dulgência, dulcere. E nós passamos a compreender que é colocar um pouco mais dentro das nossas relações interpessoais a docilidade de cada dia. Poxa vida, mas então quer dizer que eu tenho que ser doce dentro de casa? Até com o marido que eu tenho lá? Até com aquele fulano de tal, que a gente chama de benê. E alguns de nós podem fazer até uma pausa aí na sua vida e falar: lembre-se daquele dia que você falou, eu aceito, no altar, na frente de um juiz, no cartório, seja onde for. Ai, que gostoso aquele dia, né? Maravilhoso. E a gente até sorri porque revive alguns sentimentos, e é bacana porque estamos num período em que a gente não está mais com máscara, né? Então a gente consegue ver até o sorriso, e eu me alegro de vê-los sorrir, consequentemente. E é engraçado porque a nossa vida é assim, cada um de nós necessita de colocar docilidade no seu relacionamento, mas no relacionamento com todas as criaturas, por mais difícil que seja. Tem gente chata pra caramba no mundo. Conhece gente chata? Está na plateia? Se tiver, olha duro aqui para mim, que está tudo certo. É assim a nossa vida. E a maneira que nós vamos entendendo que essa docilidade necessita de ser colocada nos nossos relacionamentos, a gente entende na prática o que é a caridade. Mas não só. Perdão das ofensas, a terceira sentença contida naquela pergunta fatídica. E perdão das ofensas também. É necessário que entendamos o significado da própria palavra. Perdoar. De um pouco mais, por inteiro. Donare, doar. Se fizéssemos assim também uma analogia, poderíamos até compreender que palavras da nossa atualidade carregam o mesmo tipo de prefixo para entendermos o significado até da nossa língua portuguesa. Eu vou passar uma pernoite num hotel, pernoite, a noite inteira. Então quer dizer que a palavra perdoar também é doar por inteiro? Sim. E aí a gente guarda no nosso entendimento o próprio significado da palavra. Por mais que uma pequena palavra como essa seja uma dificuldade tremenda para que a gente possa colocá-la em exercício na nossa própria vida. Mas como é bom, né, ser espírita, porque a gente vai destrinchando, a gente vai colocando as coisas nos lugares e até entendendo a nós próprios, porque a gente passa a vida inteira sem se entender, esperando que chegue um santo na nossa vida, que às vezes vem no papel de pai, de mãe, de marido. Cada um coloque o santo que quiser na sua vida para escamotear seus próprios problemas. E a gente não compreende que, na verdade, cada um de nós necessita de seguir esses 3 passos, mas o entendimento de perdoar, para nós também é importante que nós falemos de coisas que são práticas para que a gente possa entender. E eu faço aqui, por exemplo, um exemplo prático para que a gente a entenda. Perdoar é mais ou menos assim. A gente vai para o centro espírita, escuta uma palestra muito bacana, muito empolgativa, a gente acha que vale a pena mudar, que ser diferente, acha que vale a pena até seguir os caminhos de Cristo, por mais difícil que sejam. Escuta até o significado da palavra perdão, entende o significado dela na sua acepção própria da palavra e fala: poxa vida, está na hora do Pantanal, deixa eu ir embora. Já escutei a palestra, eu sei que vocês não assistem, né? Mas tem gente que gosta. Não perde um capítulo e vai correndo para o seu carro, aqueles que vêm de carro. Na sua pressa, observa que o carro está ali parado, tem um na frente, um tanto quanto perto, e logo sai arrancando, porque não pode perder um único capítulo. E nessa arrancada leva o retrovisor do carro da frente. E como bom espírita, você não pensa em ir embora, você fala: eu vou parar aqui, porque eu sei que existe lei de ação e reação, se eu for embora vai dar algum problema. E a gente para, mas só no momento de parar observa que o carro no qual nós levamos o retrovisor é uma Ferrari. Aí a gente até tem vontade, né, de nem ser espírita nesse momento, né, de repente, ir embora logo, falar: não vi, não escutei, dá vontade até de ser surdo, né, para não ouvir o barulho de ter levado o retrovisor. Mas espera, para e fala: não tem jeito, agora é com Deus. Começa a orar, porque a gente quase não ora, né, na hora que a gente precisa.
Ai meu Deus, faça com que eu nunca mais. E a gente vai naqueles ses, naqueles quandos que fazem parte da nossa vida na negociação interna com a divindade. E a gente logo vê que dirige-se ao carro proprietário, nós estamos lá esperando. Ai, mas que beleza, era espírita, estava no centro. Ó, espírita abastado, né? A gente até gosta, quer pegar amizade, fala, poxa vida, de Ferrari, né? Eu sei que a gente não fala, só Deus sabe como conseguiu. Mas não é assim, né? Tem gente que trabalha e a vida é mais ou menos assim. A gente está lá esperando, o proprietário da Ferrari, espírita. A gente até acha que a palestra nesse dia foi até garantida, porque já falou sobre perdão, a gente já está mais ou menos no meio do caminho. O coração do fulano de tal ali já está mais ou menos preparado. E a hora que ele chega, a gente logo apresenta a bomba, né? Ó, meu amigo, olha, que bom que você veio aqui, que você é espírita. Eu levei o retrovisor aqui do seu carro. Ai, mas eu levei o retrovisor do seu carro, mas eu queria falar antes daquela parte da palestra. E eu faço uma pequena pausa. Porque, evidentemente, é importante a gente preparar, né? Eu não contei a palestra inteira para deixar na expectativa. E, evidentemente, que Kardec passou também por outras 3 fases contidas no perdão, que é parte integrante da nossa vida. Se nós passarmos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a gente observa lá que lá está contidos os ensinamentos para que a gente possa se entender. E nesse livro também há o significado e entendimento do que é o perdão. E o perdão passa por 3 fases dentro da nossa própria vida. A primeira delas é o arrependimento. A gente se arrepende quando se dá conta, por meio da nossa consciência, que a gente pisou no tomate, pisou numa casca de banana, fez alguma coisa errada para alguém que magoou, que deixou a pessoa numa situação que não foi legal. Só que esta primeira etapa, que é o arrependimento, também vem com uma segunda etapa, que é a expiação. Expiação com X, é doer, é a dor. Só que a dor moral que a gente sente dentro da alma quando se dá conta de que fez algo errado para alguém. E a gente vive nesse inferno astral interno, com essa dificuldade e essa dor até o momento em que a gente regulariza a dívida. E regularizar a dívida através do perdão é poder recompor os caminhos que foram às vezes mal percorridos pela nossa má vontade, pela nossa incúria ou até pelo nosso erro. Porque às vezes a gente é mesmo espírita, conhece, sabe das coisas e fala, eu vou errar, depois eu me arrependo e está tudo certo. Isso aqui é gostoso, eu gosto, eu vou fazer. Só hoje, depois o resto, 15 Pai Nosso, 13 Ave Maria. A gente traz até um pouco de outras religiões assim, né, para negociar. E entra na terceira fase, que seria a fase da reparação. E reparação é mais ou menos como a história que eu contei. E ele meio que deu aquela pincelada sobre essa história para preparar o terreno, evidentemente, né, para aquele parceiro que tem a Ferrari. E logo ele disse, então, meu amigo, eu preciso lhe pedir perdão. Você aceita meu perdão? E ele disse de cara, não tem problema nenhum, meu amigo, está perdoado, está tudo certo. E o fulano de tal que levou o retrovisor, logo estava dirigindo-se para seu carro. E aquele da Ferrari ele disse, mas não esqueça da última etapa do perdão, que é a reparação. E, gente, se você tem um carro e parou do lado de uma Ferrari, se você se lembrar vagamente dessa conversa, dessa historinha, não vá levar um retrovisor de uma Ferrari. Porque às vezes a gente vai precisar de umas 3 vidas para pagar, 3 reencarnações para pagar esse retrovisor. E é engraçado, né? Porque essa história, ela é metafórica, né? Porque às vezes a Ferrari que a gente levou o retrovisor está dentro de casa. Na figura de pai, na figura de mãe, na figura de marido, na figura de filho. E a gente vai entendendo que essas relações são relações de reparação, que corrigem muito mais a nossa forma de pensar, de ser, de sentir, do que qualquer outra coisa. Mas alguns de nós não levou só o retrovisor, não. Às vezes levou para-choque, deu perda total na coisa ali. A gente olha e fala, ai meu Deus, e vai chegar. E você que está aí pensando no bem que lembrou quando chegava em casa, vai chegar em casa, já vai até trocar, vai falar, ô minha Ferrari, linda. E a pessoa vai gostar, viu? Lembra-se de mim. Se eu vier fazer outra palestra aqui, por favor, venha falar comigo e fala que a pessoa gostou mesmo, né? Vamos confirmar se dá ou se não dá certo essa história. E essa é a nossa vida. E é engraçado porque nós passamos por vários conceitos aqui para tentar entender o significado do que é a palavra caridade na nossa vida, de onde ela veio, quem a trouxe.
e porque nós estamos discutindo significados contidos dentro do cristianismo numa noite tão bacana como a de hoje, chuvosa, bonita, nessa cidade maravilhosa, com pessoas bacanas, com rostos amigos, na noite de hoje. E como é bom ser espírita, né? Porque a gente vai numa profundidade do pensamento em que a gente fala, nossa, é só isso? É mais ou menos só isso, agora é viver, né? Aí entra o problema, né? Então, todo encontro como esse, que é um encontro cheio de bênçãos, nos possibilita encher a alma de ânimo para poder encarar esses problemas da nossa vida com seriedade, com maturidade, esquecendo essa negociação que a gente traz na alma há milênios. Eu vou fazer isso se eu ganhar tal coisa. Não, a vida aqui é encarar-se, é observar-se por dentro naquilo que a gente tem de mais difícil. E às vezes nós ficamos até tão chateados por observar que algumas características negativas que a gente carrega dentro da alma nos chateiam. Eu não sei com vocês, mas de vez em quando eu falo, eu não consigo, pelo menos hoje eu já estou assim, já deu a minha companhia comigo mesmo. E não dá, a gente tem que se carregar. E tem de se carregar, e a única maneira de fazer uma mudança de proposta da sua própria vida é mudar-se. E é tão difícil mudar-se, seja a característica moral que for, que às vezes é necessário o empreendimento de esforço numa vida inteira. E gente, não pense que quem está falando aqui está já no reino dos céus, não está não. Está numa ladeira que vocês não têm noção, que é a nossa vida. E a gente observa pelas palavras até de André Luiz que a nossa vida é uma vida assim, mais ou menos, que é subir numa ladeira ou subir numa montanha. Todos estamos subindo suando, e é a nossa vida. Mas não somente, algumas pessoas escolhem subir suando e chorando. E é isso que nós poderíamos observar sobre o significado da nossa própria vida. E olha, conversar com gente bacana é tão gostoso, porque, e agora tem até um reloginho ali chique, bacana, a gente dá uma olhada e ele está correndo, e eu estou correndo, e eu estou aqui numa respiração aqui, que eu estou tentando ir numa só, né? Eu puxo o ar aqui e vamos até o fim, para ver se dá tempo, e não dá. E é tão gostoso falar com gente que é bacana, que também se permite pensar sobre o significado da vida, que a gente gosta. E observa que, novamente, momentos como esses são essenciais na nossa vida, essenciais para nos lembrarmos daquela primeira palavra que foi a palavra de abertura da nossa conversa, a gratidão. A gratidão pela possibilidade que a gente se dá de pensar com mais profundidade nas palavras de Cristo, de uma maneira prática na nossa própria vida. Mas também a gratidão por poder se reconhecer como espírita, aquele que leva com mais seriedade os caminhos que percorre da sua própria vida, que deixa os culpados de lado e começa a observar que o mais importante para todos nós é a responsabilidade. E reconhecer-se nesse momento da vida é muito bom. É muito bom porque a gente agradece a Deus de coração. Lembra-se de que Paulo e seus esforços, esse que foi parte integrante da nossa discussão de hoje, foi aquele que encampou a ideia de Cristo e trouxe-nos essa mensagem até hoje, muitas vezes distorcida na história e recomposta no ano de 1857 por Allan Kardec, através do Espiritismo que nos chega hoje, para que a gente possa entender que não é uma doutrina da magia, daquela coisa obscura, mas sim uma doutrina que nos elucida a própria alma, que dá a chave da responsabilidade da nossa vida, para que cada um de nós possa conduzir o seu próprio carro em rumo à evolução que todos nós estamos inseridos. Evolução essa que muitas das vezes, nesse momento, nos requer paciência, esforço, perseverança, seja onde for. Seja porque a gente faz uma avaliação não somente da nossa vida e do tipo de relacionamento que a gente leva com as pessoas que nos cercam por meio da nossa família, mas também as pessoas que nos cercam no trabalho, o nosso ambiente político, o nosso ambiente religioso, onde parece que tudo mais ou menos está de pernas para o ar, mas a gente está aqui firme, com amor dentro da alma. Assim, meus amigos, depois desta palavra maravilhosa chamada gratidão, eu gostaria de agradecer a Deus por momentos como esses, bacanas, gostosos, leves, mas de um enorme engrandecimento na nossa própria alma. E rogar também para que momentos como esses possam se repetir infinitamente na nossa vida, para que a gente possa observar que vale a pena dedicar-se alguns minutos a refletir sobre si,
mas muito mais porque cada um de nós pode tomar conta de si, da sua vida, quando sair aí para a rua e encarar relacionamentos difíceis, complicados, com pessoas extremamente chatas e complicadas iguais. E por isso a gente passa a entender o que é se viver à semelhança de Cristo. Assim, meus amigos, eu deixo com todo o coração o meu até logo e o agradecimento a todos que se possibilitaram a pensar, refletir, avaliar e até, quem sabe, mudar. Então eu deixo assim, um grande beijo, um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. O pessoal quer que eu fale aqui bastante. Assim, meus amigos, nós chegamos ao fim do nosso encontro, com o coração talvez um pouco mais aliviado, as nossas dores consoladas, o pensamento mais aclarado. Mas rogamos todos também nesse momento, para que Jesus possa nos acompanhar nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, durante a semana que por aí virá. Que pensemos a sua semelhança, como cada um de nós deve proceder, observando que essas pessoas que fazem parte da nossa vida, que nos ensinam o que é a arte de amar, sejam também igualmente abençoadas, não somente porque ainda não compreenderam o significado da sua palavra, mas porque um dia, se Deus quiser, estaremos juntos também vivendo neste mundo conhecido como um mundo fraternal, mas que requer o nosso esforço todos os dias e o nosso amor. Assim deixamos o nosso agradecimento ao Pai pela possibilidade de se reconhecer como espírita, como aquele que sabe que tudo o que acontece na nossa vida tem um porquê, mesmo que não saibamos nesse momento a causa de tanto sofrimento. Tenha então dentro do seu coração, que às vezes está amuado, apertado, a certeza de que o futuro será melhor se assim a gente empreender uma viagem de volta aos caminhos do amor de Cristo. Tenham todos assim uma ótima noite e que a semana que se virá também possa ser abençoada, cheia de bênçãos na nossa vida, e que possamos espalhar assim, a semelhança de Paulo, o amor contido em cada um de nós. Que Jesus possa nos acompanhar hoje, na semana que vem, e até a próxima. Obrigado.